A Monster Who Levels Up capítulo 67. Bola na fogueira parte 4. Bem-vindo. Kim Sae-jin abriu a porta. No entanto, não conseguiu ver ninguém em sua frente. E só quando abaixou confusamente o olhar, conseguiu encontrar Yu Baek-song olhando de baixo para cima insatisfeita. Cabelo puramente branco. Olhos em formato afiado. Lábios fortemente fechados que revelavam com facilidade a sua personalidade teimosa. Seus traços faciais perfeitamente definidos demonstravam a beleza de uma besta divina. No entanto, para Sae-jin, o que chamou sua atenção não era o rosto dela, e sim aquelas duas orelhinhas eriçadas e a cauda firme de um tigre em sua traseira. Ela é bem menor do que imaginei. Ficando ainda mais confuso, Sae-jin analisou por cima a cabeça dela. Sinceramente, a impressão que teve a vendo na televisão era de ela sendo uma pessoa alta que só mostrava o rosto. Mas, porra, isso não é a altura de estudantes do fundamental. Aumentando. Deve ser o quê? 55 metros. Talvez 56 metros. Cof. Cof. Baek-song deu um par de pigarros. Muito diferente da primeira impressão que teve de ela ser assustadora e alta. Ele não podia deixar de achá-la fofinha demais. Essa pequena altura e rosto definido formavam uma perfeita harmonia. Bem-vinda à minha casa. Sae-jin abaixou rapidamente a cabeça. E Baek-song olhou sem dizer nada por um tempo. Isso continuou por mais um pouco. Então, ela começou a fazer justo o que ele estava preocupado. Sniff. Sniff. O nariz dela se contorceu enquanto sentia o cheiro vindo de Sae-jin. E, como esperado, ele tinha uma característica viciante. Ela não parou de cheirá-lo. Sniff. 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 Ela se esqueceu completamente da razão por ter vindo encontrá-lo e ficou imersa em cheirá-lo. A cauda rígida tinha ficado mole, antes de qualquer um perceber. E estava gentilmente balançando de um lado para o outro. E essas orelhas eriçadas fofas também tinham amolecido e dobrado, agitando-se lentamente. Você está bem? Ah. Desculpe-me. Quando Sae-jin a chamou, Baek-song finalmente conseguiu retomar o juízo do estupor de seu cheiro. Eu sou Yu Baek-song, a chefe do DAI. Ela entregou, com suas pequenas e belas mãos, um cartão empresarial. O cartão preto contrastava com sua mão branca. Sae-jin o recebeu e ofereceu um aperto de mão. Eu sou Kim Sae-jin. Se eu fosse dizer qual trabalho tenho, então seria líder de uma associação. Já ouvi muito sobre você. Está tudo bem em entrar? Por favor. Quando ele foi para o lado, Baek-song passou pela porta e entrou na casa. E, logo que ela entrou, começou a cheirar de novo. Sae-jin engoliu um pouco de saliva por causa da ansiedade. Já tinha se passado um ano desde que começou a viver aqui. Ele esteve usando várias formas de monstros. Então devia haver um forte odor de monstro no local. Mas, felizmente, Baek-song pareceu focar menos no odor dos monstros e mais no odor de um lobo. Ela então expressou a sua satisfação com essa boa atmosfera. Sua casa tem um cheiro muito bom. É isso então. Bem, por favor. Ele estava com um sorriso amargo enquanto a guiava para a sala de estar. Na verdade, ele tentou. Ela iria dar alguns passos. Então pararia para cheirar o ar de novo.
Depois recuperaria o controle. E começaria a dar mais alguns passos. Antes de parar e cheirar de novo. Oi. A decoração é bem bonita. Quando ela disse essas palavras, havia uma certa luz em seu rosto visível a olhos nus. Se alguém pensava que ela parecia teimosa e concisa pela aparência, agora estava tímida. De alguma forma. Sinceramente. Ela era mesmo um soul em cujo humor mudava de acordo com o ambiente que estava. Ah. Bem. Obrigado. Por favor. Siga-me. Há algo que quero mostrar para você. Entendi. Só então Beck Song seguiu enquanto fazia pequenos barulhos. Após passar pelo corredor e entrar na sala de estar, podia-se perceber o sofá favorito para procrastinar de Sae-jin. E Beck Song não passou de forma normal por ele. Ela gravitou para esse móvel naturalmente. Como se fosse algo feito subconscientemente. Isso aqui. Então Sae-jin pegou e falou confiante. Mas, inesperadamente, não houve nenhuma reação. E quando virou para trás confuso para ver o que estava acontecendo, ele testemunhou o Beck Song enterrando ofegantemente o rosto no sofá e fungando. Licença! Licença! Sae-jin teve de chamá-la 4 vezes depois dessas duas. Porém, ela fingiu nem escutar. No final, ele teve de pegá-la pela nuca e arrancar do sofá. Como alguém pegaria um gato de rua. Ah! Hey! O que foi? Beck Song fez birra e agitou os 4 membros. Mas, então, rapidamente se lembrou da cena vergonhosa que tinha feito. Depois deu uma tossida e tentou agir séria. Cough. Cough. O que foi isso? Pegar alguém pelo cangote. Desculpa. Parecia que você estava bem hipnotizada pelo cheiro. Hipnotizada. Não importa. Então, sobre o que queria conversar. Ah. Sobre isto. Ele passou o colar recém-fabricado para Beck Song. Ela olhou silenciosa para o colar em suas mãos. Antes de perguntar com a cabeça balançando um pouco. O que é isto? É uma ferramenta para diferenciar vampiros do resto da população. Com isto, até uma pessoa comum consegue descobrir facilmente se há um vampiro ou não nas proximidades. Por favor. Teste-o. 1. O rosto de Beck Song era de desconfiança. Mas, ainda assim, colocou o colar. E como coloco esse treco? Infelizmente. Como esperado de uma besta divina que nunca usou qualquer acessórios em sua vida. Não conseguiu colocar. Esse filho da, disse o Beck Song. Como não houve nenhum progresso. Sem contar o rosto franzido de Beck Song e seu humor irritadiço. Perdendo a paciência. Sae-jin foi ajudar. Ele se aproximou e colocou o colar no pescoço dela. Cough. Cough. Beck Song evitou o seu olhar enquanto fingia que não havia nada de errado. Mas as bochechas vermelhas dela contavam a verdade. O que? O que? Não. Além disso. O que essa porra faz? Ela então gritou alto com um rugido agressivo. Sae-jin riu um pouco e explicou as habilidades do colar. Só que parece um colar normal. Beck Song murmurou para si mesmo enquanto estava com o colar no pescoço. Pode acreditar em mim. Quando procurar na área da província de Gangwon com este item equipado, será capaz de rastrear os vampiros escondidos entre os civis. Mesmo se eu não precisar deste treco para achar os vampiros.
Antes de perceber, ela já estava o chamando sem nenhum honorífico. Porém, de alguma forma, não se sentiu mal. Na verdade, apesar de sua face ser jovem, a diferença entre suas idades era próxima dos 21. E mais engraçado era que ele não parecia estar falando com um adulto, mas com uma criança muito nova. Bom, eu sei que uma besta divina pode fazer isso com calma. No entanto, e os outros agentes impossibilitados? HMPH. Com as orelhas levantadas, ela começou a pensar por um tempinho. As habilidades dos vampiros de se misturar na multidão eram fantásticas. Até a primeira geração de Soins que tinha sentidos mais aguçados que de outros animais tinha problemas para diferenciá-los. E mais, a maioria da primeira geração já tinha sido extinta agora. Não seria um exagero dizer que só Yubek Song, a besta divina, e Qin Saijin, no mundo todo, poderiam descobrir vampiros apenas usando o olfato. Foi o Lycan que fez esta coisa. E me pediu para passá-la para mim. Não. Ah. Bem, pode pensar nisso como uma criação conjunta minha e do Lycan. E um. Beckson direcionou um olhar suspeito a ele antes de assentir com a cabeça. Talvez isso vá ajudar nas nossas investigações. Vamos ver. E além disso, ela tirou facilmente o colar. Era mais fácil tirar do que colocar. Então não teve nenhum problema. Não havia uma suposta informação que o Lycan era suposto de nos dar. Oh. Vamos pensar sobre isso depois. Por agora, há uma condição ligada a darmos essa ferramenta ao Dai. Uma condição. Ela fechou o rosto com a súbita mudança de assunto. A sua expressão era de infeliz agora era. Mas, claro que não é de graça. Já que foi difícil demais. Demais mesmo. Fazer essa ferramenta. Saidin chegou subitamente perto dela. Era para deixar que seu odor funcionasse melhor. Hein? Ele só se aproximou por cerca de 3 palmos. Mas ela estava visivelmente em pânico. Até fazer contato visual com ele estava ficando muito difícil para ela. Entende? Esse negócio é... Sua expressão mudava um pouco ao pensar em sua mãe. Ele chegou um pouco mais perto. Não. Chegue mais perto. Beckson estava achando difícil manter os pensamentos em ordem. Já que o forte odor já tinha invadido seus sentidos. Ela tentou despertar a sua forte resistência mental para resistir a esse ataque. Mas o seu cheiro era forte demais para uma besta divina imatura. Neste dia, Saidin conseguiu uma resposta definitiva de Yubek Song. Como esperado. Tentar ganhar de uma besta divina usando nada mais que seu odor era difícil. Mas o fato de ela ser uma Soin de primeira geração veio para atrapalhá-la, já que por ter sentidos altamente desenvolvidos significava que também reagiria sensivelmente ao odor. Saidin criou mais 5 colares por encomenda para o Dai. E eles pagaram gritantes 18 milhões de reais por cada um desses artefatos. Depois, as coisas avançaram com rapidez. Ao ponto que o Lycan nem precisava mais ajudar. Isso mostrava o quão boas eram as habilidades dos agentes da Dai. Dentro de um mês, prenderam 39 vampiros. E também descobriram o fato de que 7 deles estavam indiretamente envolvidos com o desastre da fissura morta. Quando isso aconteceu, vários repórteres que escreveram matérias que apoiavam vampiros e membros de grupos de direitos que advogavam os direitos dos vampiros tinham sumido. Do nada. Com essas descobertas,
Ficou claro que os vampiros tinham se misturado na sociedade humana. O público mostrou sinais de indignação com esse fato. O tempo todo louvando a velocidade de tempo de resposta da DAI e as invenções certeiras de Kim Sae-jin. E a classe do monstro foi reajustado para B, depois de sua contribuição ter se tornado pública. Adicionalmente, o preço das terras na província de Gangwon atingiu o fundo do poço. Comprar as terras disponíveis concluiu-se mais rápido que o esperado. Esta compra gigante de terras era parte de uma futura estratégia que os departamentos de planejamento e do financeiro tinham sugerido. Isso era definitivamente o caso de uma bênção disfarçada. E foi assim que a associação, fundada há menos de um ano, tinha crescido até se tornar uma das maiores do país, que possuía mais de 10.000 piogos de terra na província de Gangwon. Expansão no terreno construído da associação. Sim. Acredito que é a hora perfeita. A chefe do departamento de planejamento, Soji Rui, veio vê-lo e entregar um relatório. Com um olhar curioso, começou a dar uma olhada. O relatório tinha várias ideias de como utilizar os quase 10.000 piou de terra. Um parque temático usando a Tani como mascote. Uma loja mágica luxuosa que venderia os artefatos que Sae-jin fizesse no futuro. E planos de formar uma aliança com a Casa da Alquimia Yosion de Azeline. Então converter a área em um distrito reservado para o alquimista Goblin e ferreiro Orc. Todas são ótimas ideias. Mas não custam muito dinheiro. Não. De jeito nenhum. Se eu fizer com o Sr. Yudo, então definitivamente conseguiremos cortar vários gastos. E mais, várias associações estrangeiras famosas estão fazendo coisas semelhantes ao que estou propondo. E tiveram muito sucesso. Podemos fazer ainda melhor do que fizeram. Além disso tudo, vários cavaleiros e ordens nos ajudariam. Jin Rui soava entusiasmada. Sae-jin sorriu profundamente com o olhar dela. Qualquer fosse o caso, ele não estava muito preocupado com a habilidade das pessoas que tinha escolhido. E simplesmente deixar o dinheiro parado era o mesmo que deixá-lo apodrecer. Então investir desta maneira era a melhor opção. Entendi. Por favor, dê o seu melhor. Dando a sua permissão, Sae-jin assinou sua decisão no relatório. Vendo isso, Jin Rui fez o melhor que pôde para suprimir as incontáveis emoções e se curvou com muito respeito para ele. Depois saiu do escritório do líder. Logo que ela saiu, Sae-jin conseguiu ouvir um grito energético de Oorei, de celebração vindo do corredor. O rosto de Sae-jin estava com um pequeno sorriso por aquilo. Mas depois, sua expressão ficou mais séria de novo enquanto pegava outro documento na gaveta.